Este é o Plantando Ideias. Eu me chamo Anderson Santos, sou biólogo botânico e hoje eu quero te contar um pouco sobre a araucária, pinheiro brasileiro. Aqui na Escola de Botânica, a gente usa esse nosso campo de divulgação, que é o YouTube, para falar também daquelas plantas e daqueles seres vegetais que muita gente gosta. O pinheiro brasileiro, ou araucária, é uma planta que, desde o início da nossa história, tem despertado aí muita curiosidade na vida das pessoas que têm se relacionado com a gente. Muitas dúvidas aparecem, muitas histórias são contadas e é por isso que eu estou aqui, para compartilhar um pouco dessas investigações e esclarecer alguns pontos que foram sendo apresentados ao longo desses anos aqui para a gente. Bom, eu te convido sempre a conhecer a Escola de Botânica e a nossa programação em nosso site, escoladebotanica.com.br. Também acompanhar aqui o nosso canal no YouTube, seja curtindo esse vídeo ou acompanhando o canal, seguindo o canal, que sempre tem novas aulas, conteúdos, compartilhamentos e transmissões por aqui. Bom, falando da araucária é o nome que a gente dá para um gênero de plantas. Gênero é um agrupamento de plantas, é um termo utilizado pelos cientistas para consolidar um agrupamento de plantas que têm características físicas e genéticas em comum. Atualmente, esse gênero araucária ele tem 20 espécies conhecidas e elas não são exclusivas apenas do Brasil. Elas estão em outros lugares do mundo, as araucárias, né? Outras espécies de araucárias, mas em diversas regiões do hemisfério sul. Isso é uma característica que ficou com esse grupo ao longo do processo evolutivo da Terra. A gente já vai entender um pouco melhor isso. Então a gente tem as araucárias no sul da América do Sul, na Austrália, na Nova Caledônia e na Nova Guiné, por exemplo, né? Aqui nessa imagem a gente vê a araucária angustifolia, que é a espécie brasileira, é a nossa protagonista aqui de hoje, que tem despertado aí esse interesse por muitas pessoas por entender mais sobre essa árvore. Ela tem esse jeito de ser que é fantástico, né? Seus ramos e as suas folhas que estão sempre posicionadas aí na extremidade dos ramos se organizam como um candelabro. Elas têm essa forma como um guarda-chuva invertido. Isso é uma característica comum das árvores adultas. A gente vai perceber que nas árvores jovens nem sempre isso acontece. Mas calma aí que a gente chega lá. Falando cientificamente, botanicamente ainda dessa terminologia, do nome, dessa história, a araucária é um gênero, então, com essas 20 espécies, que fazem parte aí da família botânica Araucariácea, tá? Essa família, a gente pode falar Araucariácea se a gente estiver escrevendo em português, mas em latim a gente vai ler como Araucariaceae, tá? A gente vai pronunciar duas vezes esse E. Então, Araucariaceae é essa família botânica que abriga então essas 20 espécies. O gênero Araucária, a espécie que a gente vai dar mais destaque aqui é a Araucária angustifolia. O que nós vemos aqui nessa imagem é uma amostra de herbário, né? É uma exicata também nós podemos chamar. Tecnicamente é o nome dessa ficha que contém um pedaço do ramo aqui da árvore e as sementes da planta, né? Junto dessa ficha, dessa folha aqui onde a planta está às vezes costurada, às vezes ela está colada com fitas, às vezes com papel, tem várias formas de montar esse documento. No fim das contas, isso é um registro científico, né? Vem sempre acompanhado de uma etiqueta de identificação. Apesar de estar pequenininho aqui, nessa etiqueta a gente vai encontrar uma série de informações sobre o lugar onde essa planta foi coletada, a época em que ela foi coletada, quem coletou, onde ela está guardada, essa amostra, né? Então essas amostras comumente ficam guardadas nos herbários, tá? Herbários são coleções científicas que têm como propósito guardar essa biodiversidade a partir dessas amostras que são coletadas pelas botânicas e pelos botânicos aí em todo o mundo e com todas as plantas feito esse tipo de estudo e catalogação, tá? Falando ainda do nome, que eu acho que tem coisas interessantes para a gente conhecer,
Araucária angustifolia ou angustifolia, tá? É o nome atual dessa espécie, a espécie brasileira das araucárias. A primeira vez que essa planta foi nomeada pela ciência foi em 1819, só que ela não tinha esse nome. O cientista que deu o nome para essa planta escolheu um outro nome para ela, que era Columbeia angustifolia. Tá? Naquela época, existia um reconhecimento de um grupo de plantas, de um grupo de árvores aí, chamado Columbeia. Conforme os estudos foram, considere que isso é 1819, né? Conforme o tempo foi passando e o conhecimento sobre as plantas foi sendo ampliado, novos estudos foram mostrando, confirmando ou não aquilo que havia sido estudado pelos botânicos do passado. E em 1840, a gente tem um segundo cientista que vai olhar para essa espécie e ele faz uma reclassificação. Ele vai olhar para as espécies de Columbeia, que eram essas árvores conhecidas por esse gênero, e ele percebe que, na verdade, esse gênero ele não tinha mais sentido existir. Esse nome não tinha mais sentido existir, porque todas as plantas que eram conhecidas como Columbeia eram também conhecidas como araucária. Então ele pega Columbeia angustifolia e ele vai renomear essa planta em 1840 como Araucária angustifolia. Bom, é esse o nome que a gente tem desde então para essa espécie tão importante do Brasil, não só do Sudeste, mas do Brasil inteiro. Então, como eu disse, antes de receber esse nome, né, da Araucária angustifolia, ela já teve outros nomes. Columbeia brasiliana foi o primeiro nome dado para ela, mas ela, antes de ser Araucária angustifolia, teve outros nomes também. Nessa tentativa dos cientistas de remanejar, organizar, classificar, dar um nome que seria mais apropriado, ela já recebeu o nome de Araucária brasiliana, Pinus dioica e até outros nomes. Para quem vai consultar, por exemplo, os livros científicos de classificação, é muito provável que, se você pegar um livro mais antigo, você encontre até outros nomes além desses, sendo relacionados a essa mesma espécie. Tá? Mas hoje, aliás, desde 1840, Araucária angustifolia é o nome que a gente tem para essa espécie. E aqui essa belezinha aparece deslumbrante, né, sendo vista aí de baixo para cima, onde a gente consegue ver de uma maneira muito interessante essa disposição do caule, né, esse caule que é ereto, esse tronco ereto. Tronco é um tipo de caule, um caule que é típico das árvores, né? Então, esse tronco que é cilíndrico, ereto, comprido, e que tem aí na extremidade dele, no ápice dele, essas ramificações. Tem esses ramos que projetam então as suas folhas. Quando a árvore está adulta, a gente vai perceber que as folhas elas ficam arranjadas, organizadas na extremidade desses ramos, como a gente consegue ver aqui. Quando a planta é mais jovem, as folhas elas podem ocupar desde a base aqui do ramo até o ápice. Então, desde a região mais próxima aqui do tronco até a ponta lá, a gente vai ver que tem folhas. Mas conforme a planta vai envelhecendo, né, a árvore vai envelhecendo, ela vai dispondo as suas folhas mais na extremidade desses galhos aí, desses ramos. E olha que interessante, aqui o que a gente vê, e isso é uma característica muito comum por conta da textura que tem a casca dessa árvore, um adensamento aí de líquens, musgos, bromélias e diferentes espécies epífitas. Espécies epífitas são aquelas que vivem sobre outras, mas que não causam nenhum dano para essas que estão hospedando elas. Né? Então, a araucária não sofre nenhum dano por abrigar essas vizinhas que escolhem aí esse tronco cheio de ranhuras para conseguir viver e se desenvolver. Em relação à distribuição geográfica, termo que a gente dá na biologia, na botânica e na ecologia, para essa área de ocorrência das plantas, também serve para os animais, para os seres vivos de uma forma geral, essa distribuição das araucárias ela é restrita à América do Sul, o que é muito interessante quando a gente olha que ela não ocorre apenas no Brasil. No Brasil, quando a gente vai fazer uma análise mais precisa do tipo de ambiente em que essas plantas atualmente ocorrem, a gente vai perceber que elas estão predominantemente na floresta umbrófila mista.
É uma fitofisionomia, um tipo, de maneira popular, podemos dizer assim, que é um tipo de Mata Atlântica. A floresta ombrófila mista, ela tem como característica ter uma diversidade de espécies, mas ela também ocorre a partir de uma determinada altitude. Então, é uma configuração da Mata Atlântica que a gente vai perceber que ela ocorre, em geral, a partir dos 600 ou 700 metros de altitude em relação ao nível do mar, onde as plantas vão ganhando. E os arranjos, na verdade, das composições dessa paisagem vão ganhando características específicas dessa floresta. É onde aparece aí, então, a araucária angustifolha. Ela é típica desse território e ela vai ocorrer de uma maneira bastante significativa na Mata Atlântica, mas também ocorre no bioma Pampa, na região sul do Brasil, Pampa, né? E a Mata Atlântica não nela toda, mas no sudeste. Na São Paulo, Minas Gerais, a gente vai encontrar toda a região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí tem uma coisa interessante, que no Rio de Janeiro ela vai ocorrer muito mais presente na região serrana, né? Enquanto que em Minas Gerais e São Paulo, na Serra da Mantiqueira, mas ela não se restringe ao mapa do Brasil, né? A araucária, ela se estende aí, a ocorrência dela estende também até a Argentina e uma parte aí do Paraguai. Esse mapa, por exemplo, ele foi extraído de uma pesquisa que a gente consegue acessar, né, do Plants of the World, que é um site de consulta, um levantamento feito aí pelo Jardim Botânico o Kew Gardens, né, onde são disponibilizadas essas informações sobre a ocorrência das espécies no mundo. Então a gente consegue ver aqui que esse é o limite do mapa do Brasil, com a região sul e a região sudeste, né? Aí importante enfatizar que não há registro dessa espécie como nativa no Espírito Santo, apesar dele compor o Sudeste também, então a ocorrência dela fica restrita aí ao Rio de Janeiro. Mas se estende também para outros países da América do Sul, como eu mencionei, Argentina e o Paraguai. O que faz com que ela seja uma planta nativa do Brasil, mas ela não é endêmica do Brasil. Uma planta endêmica do Brasil é aquela que só ocorre no Brasil, por exemplo. Então, ela é nativa da América do Sul, ela é nativa do Brasil, mas ela não é endêmica do Brasil. Ela é endêmica da América do Sul, né? Que é uma coisa muito interessante. Esse outro mapinha aqui, ele vem do Reflora. É um projeto de pesquisa encabeçado aí pelo Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e que tem aí um levantamento fantástico aí da ocorrência das plantas no Brasil. O projeto também é conhecido como Flora do Brasil, né, onde a gente consegue fazer essas consultas online. E aqui a gente tem um mapa de ocorrência apresentado pela Flora do Brasil. O dado é de 2025, né, de ocorrência então de araucária angustifolha, onde a gente tem aqui Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro como áreas onde ela ocorre como uma planta nativa, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também, né, como mencionado aqui. E existe uma possível ocorrência dessa espécie como nativa também no Espírito Santo. E aí, quando a gente fala dos biomas ou dessa fitofisionomia, tipo de vegetação, aí tem vários nomes para a gente chamar essas configurações. Mata Atlântica e Pampa é a restrição desses biomas de ocorrência dela no Brasil, onde a gente vai encontrar dentro desses territórios, né, elas nos campos de altitude, então são formações vegetais, em geral, aí próximo ou acima dos 1.000 metros de altitude, nas regiões montanhosas do sudeste e do sul do Brasil, onde comumente também são regiões mais frias, então essas plantas elas têm uma relação direta também com essa condição climática, né? Ocorrem na floresta estacional semidecidual e na floresta ombrófila mista, como eu mencionei anteriormente, né? E aí, a araucária angustifolha, ela é uma conífera, ela é uma planta que faz parte do grande grupo aí dos pinheiros, que pode atingir até 50 metros de altura, inclusive é a altura comum aí das árvores adultas, 50 metros. Elas têm um formato mais cônico, né? Então elas parecem um cone quando são mais jovens, e conforme vão envelhecendo, elas vão assumindo esse formato aí de um candelabro, que é uma coisa interessante. Podem viver até 200 anos. Isso acho que é algo muito importante da gente saber, porque hoje as florestas nativas de araucária, elas estão restritas aí ao sudeste e ao sul do Brasil, como eu mencionei,
onde nem sempre a gente consegue encontrar árvores de 200 anos, araucárias de 200 anos, por conta do extremo extrativismo no qual essa árvore vem sendo alvo aí ao longo de todo o processo de colonização do Brasil, desde a chegada aí dos primeiros colonizadores até atualmente, inclusive, né? Ela tem vários nomes populares, não apenas restritos a esse. Em algumas regiões do Brasil ela acaba até recebendo outros nomes, mas os mais comuns são, né, pinheiro brasileiro, pinheiro do Paraná, e na região sul do Brasil, principalmente, né, ela também é conhecida pelo seu nome de origem indígena, que é curi, que a gente já vai entender um pouco mais dessa história. Então, na região sul, ela carrega esse emblema de ser a árvore símbolo do estado do Paraná, por conta da relação direta que ela tem com o ambiente, com o território nativo, com a Mata Atlântica do Paraná, onde as grandes populações aí de araucárias existiram no passado, né, e não só restritas, mas muito abundantes nessa região aí que é o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo também, onde a gente vai encontrar, como eu mencionei, algumas regiões aí de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E aí o nome da capital do estado do Paraná, Curitiba, tem um nome que está relacionado diretamente com essa planta. É muito interessante quando a gente vê essa paisagem nebulosa aqui, né, com essa neblina e essas árvores mais elevadas aqui, que são as araucárias, né? No Guarani, Curitiba vem de Curitiba, né, que numa tradução próxima aí do português seria uma grande quantidade de pinheiros, ou uma terra de muitos pinheiros, pinheiral, a gente pode também traduzir dessa forma, né? É como as comunidades indígenas nativas tradicionais, os povos originários dessa terra, se referiam a esse lugar que atualmente é a cidade de Curitiba. Então, terra dos pinheiros. O que torna, então, de fato, por que existe, né, esse emblema aí do Paraná ter como árvore símbolo a araucária? Por conta dessa relação direta histórica do nome também com os povos originários, aqueles que estavam antes do processo colonizatório, aí, né, colonizador, devastador aí da Mata Atlântica, inclusive desse território. Agora, uma curiosidade que na cidade de São Paulo, né, a maior capital, a maior população do país, adensada em um centro urbano, está na cidade de São Paulo, que é onde eu vivo hoje, né, tem um bairro chamado Pinheiros. E Pinheiros tem esse nome por conta da ocorrência das araucárias que eram comuns no passado. A cidade de São Paulo está aí a aproximadamente 700 metros de altitude em relação ao nível do mar, o que faz com que essa região é um território nativo das araucárias. Hoje ainda deveria ser, mas a gente já não encontra mais essas árvores por aí. No bairro de Pinheiros tem uma praça, né, um lugar chamado Largo da Batata. Foi feito um projeto de reflorestamento ali, de uma floresta de bolso, desenvolvida pelo botânico paisagista Ricardo Cardim, onde foram inseridas espécies nativas da Mata Atlântica em um terreno que antes estava com uma ocupação ali bastante estranha, né? Era um poço de gasolina, e foi plantada, melhor dizendo, essa floresta de plantas nativas nesse lugar. E aí uma das espécies que foi inserida nessa floresta, em um dos trechos ali, são as araucárias, para a gente conseguir lembrar, né? Eu acho que no Brasil a gente carece muito disso, da oportunidade de ter um reconhecimento das plantas nativas que fazem parte dos nossos territórios. Esse é um projeto que ele é inspirador não só para a cidade de São Paulo, para outras regiões, mas para o país inteiro, que seria uma forma da gente voltar a reconhecer as nossas paisagens, urbanas principalmente, a partir da presença das plantas nativas, as plantas originárias daquele lugar, né? Então, muita gente mora em São Paulo, imagina, a maior população adensada no centro urbano do país está em São Paulo. O bairro de Pinheiros é um bairro lotado de gente o tempo todo, e muita gente não sabe que o nome do bairro tem relação direta com uma árvore fantástica que é essa. Os botânicos e as ilustradoras e os ilustradores botânicos ao longo da história têm feito inúmeros registros dessa espécie. É muito interessante que ela despertou um interesse
quase imediato aí para os colonizadores no passado, porque a madeira dessa planta ela é uma madeira de uma importância econômica muito significativa, pelo menos foi para a história do Brasil. Para a construção civil, ela é uma madeira muito resistente, uma madeira rígida, uma madeira pesada, uma madeira densa e que fez com que houvesse um interesse do extrativismo dessa árvore para o uso da madeira principalmente para a construção de casas, né? E para projetos envolvendo aí a construção civil. O que a gente vê aqui nessa parte de ilustração, né, é a semente, que a gente conhece popularmente como pinhão, e dentro dela, a gente já vai até ver um pouquinho mais, a gente tem aqui o embrião da araucária, né? A árvorezinha, ela já está dentro da semente, é uma das coisas mais legais que a gente tem, eu acho, quando come uma semente, é saber que dentro dela já tá lá o protótipo da planta, né? Então, quando quem come o pinhão por aí, quem já comeu o pinhão, vai ver que tem quase que falar aqui, uma coisa bem só representativa, parece uma cobrinha que tem aqui dentro, não é uma cobrinha não, tá? Isso é o embrião da árvore já, é a mini árvore que já está lá dentro, na forma embrionária, esperando a oportunidade para vir ao mundo como uma araucária que pode chegar até 50 metros de altura, né? O pinhão, como eu mencionei, é essa semente. A semente que no Brasil a gente dá esse nome pinhão para sementes da araucária angustifolha. Mas em outros países, como é o caso da Argentina e do Paraguai, em outros lugares do mundo também, quando a gente vai fazendo a tradução desses diferentes idiomas ou línguas, a gente vai ver que pinhão é um nome dado também para outras espécies de araucárias no mundo e até para outras sementes de pinheiros, tá? Isso acontece também. Então, pinhão, no Brasil a gente vai reconhecer essa espécie como pinhão ou essa semente como pinhão, mas em outros lugares sementes de araucária ou de pinheiro são chamadas de pinhão também. E aí o pinhão, ele é formado na árvore na pinha. Pinha é um nome popular para uma estrutura que, botanicamente falando, do ponto de vista científico, o nome dessa estrutura é estróbilo, como está aqui, ó, estróbilo. Isso não é um fruto, tá? Isso é um aglomerado de sementes, isso é uma estrutura que, do ponto de vista evolutivo, né, quando a gente vai olhar assim, a história das plantas na Terra, quando as araucárias ocuparam os diferentes continentes e espaços terrestres, não existiam ainda, no começo dessa história, árvores com flores e frutos. Então elas eram as dominantes, os pinheiros, as coníferas, as gimnospermas, como a gente chama esse grande grupo de seres vegetais que produzem as pinhas ou estróbilos, né? É, por muito tempo elas reinaram aqui na Terra sem ter concorrência aí com plantas com flor, né? Sem que houvesse, na verdade, as plantas com flor ou com frutos. Então, isso não é um fruto. Isso, na verdade, como a gente consegue ver aqui, ó, uma semente do lado da outra, né? Parece aqui uma espiral mesmo de sementes, na prática é. E o que faz isso ser diferente de um fruto é que o fruto ele protege essa semente dentro, né? A semente está encapsulada dentro de uma outra ou de outras estruturas. Aqui não, as sementes estão expostas. É por isso que a gente chama isso de estróbilo. Outro nome científico que a gente dá também é cone. Então, eu já vi em alguns lugares do mundo, né? No Brasil, qualquer lugar que a gente vai, que tem um pinheiro, às vezes a pessoa coloca ali embaixo uma placa assim: cuidado, queda de estróbilos. Não saia correndo necessariamente, não se assuste. O que estão querendo dizer é isso aqui, tá? Pode cair uma semente, uma pinha, um conezinho desse na sua cabeça. Esse não é zinho, né? Um cone pesado, grande, mas é isso, uma característica bem marcante dessa espécie. Do lado de fora eles costumam ser verdes, enquanto que, quando maduros, né, dentro das sementes costumam ser castanhas de uma cor muito bonita e elas são sedosas, né? Elas têm um aspecto sedoso. Hoje a gente sabe, a partir das pesquisas realizadas por diferentes pessoas no Brasil, que é possível, né? A gente na verdade faz isso há séculos, é possível tingir uma série de tecidos, papéis e outros objetos com os pigmentos obtidos a partir da casca da semente do pinhão. Então também é um recurso muito interessante aí, nativo do Brasil, né, para os tingimentos naturais aí, dentro das pesquisas realizadas
no Brasil ao longo da história. E aí uma coisa para a gente saber, muito importante, que existe uma época para o defeso do pinhão. Defeso do pinhão é o nome que a gente dá para um período, isso é o nome da ecologia, tá? Para o período em que a gente não pode colher, comercializar ou transportar o pinhão. A espécie Araucaria angustifolia é uma espécie que está na lista das plantas ameaçadas de extinção, como a gente já vai ver. E por isso, o manejo, né, essa coleta adequada das sementes, ela deve ser feita só na época de maior abundância, que é, em geral, de 1º de abril até o final de julho. Esse é o período em que é permitida a coleta do pinhão. Se você mora na região sudeste ou região sul do Brasil, vale, antes de sair por aí catando em qualquer lugar, você confirmar, porque em alguns estados existem datas diferentes para essa permissão, principalmente para quem comercializa, tá? Por quê? O fato dessa planta ser uma planta que corre risco de desaparecer da natureza faz com que a gente tenha que ter uma atenção redobrada e muito maior com o mecanismo dela de reprodução, que é a partir das sementes. Se a gente vai lá e pega todas as sementes que caem dessa árvore, a gente impede ela, dentro dos ambientes naturais principalmente, de dar continuidade ao seu ciclo reprodutivo e, consequentemente, de garantir a perpetuação dessa espécie. Então, o defeso ele vai acontecer, em geral, de agosto até março ali, maio, né? Depende do lugar, mas em geral até março, tá? De agosto até março não pode colher pinhão, não pode comercializar, não pode vender pinhão, porque isso é um mecanismo encontrado aí pelos órgãos de proteção ambiental para que a gente consiga garantir a existência dessa espécie. E isso é algo muito, muito importante. Então, hoje, por exemplo, hoje aqui onde eu estou gravando esse vídeo, e esse vídeo vai para o ar já na sequência, estamos em julho, ainda numa época onde a gente pode saborear o pinhão, se deliciar com o pinhão, comer o pinhão, fazer a festa julina, né? Pensar nessa planta como uma planta importante para a nossa alimentação. Então, como eu disse, né, o fato dela ter sido uma árvore muito explorada pelo processo de desenvolvimento urbano, ou de crescimento, melhor dizendo, urbano, né, onde a própria madeira foi utilizada para a construção civil. E também tem essa coleta predatória, às vezes, né, das pinhas, fez com que ela fosse colocada em perigo crítico de extinção. É uma categoria da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, que ela é conhecida internacionalmente como IUCN, é a instituição que hoje cria mecanismos para a gente conseguir estudar e categorizar se uma espécie está ou não em risco ou ameaçada de extinção na natureza. Então, o pinheiro do Paraná, o pinheiro do Brasil, o pinheiro brasileiro, puri, né, Araucaria angustifolia, foi avaliado mais recentemente para a lista vermelha das espécies ameaçadas de extinção da IUCN em 2011, foi atualizado em 2013, onde ela entra então como uma espécie criticamente ameaçada de extinção, né? Ela aparece aqui nessa categoria, então isso é uma régua, onde aqui a gente tem a planta extinta totalmente, ela desapareceu, não tem mais nenhum lugar do mundo. Aqui a gente tem uma planta que é extinta na natureza, né, que é uma outra categoria, e aqui a gente tem a categoria na qual a araucária se encontra hoje, que é criticamente ameaçada de extinção. O que significa isso na prática? Significa, por mais que a gente encontre ela em praças, em alguns lugares do Brasil, do Sudeste e do Sul, lá no sítio, na fazenda, num lugar ou em outro, significa que na natureza, nos ambientes naturais, sem a ação do homem, da humana, melhor dizendo, ela corre o risco de não conseguir mais se reproduzir, porque o seu território está ficando cada vez mais restrito, né? Então, a floresta ombrófila mista, as áreas de altitude, né? As florestas de altitude, esses campos de altitude,
por conta dos processos humanos aí de devastação, principalmente da Mata Atlântica e do Pampa, vem fazendo com que esses territórios naturais se tornem cada vez menores. Isso faz com que essa planta ela possa desaparecer no futuro da natureza. Né? Então, aí você vai falar, mas não podemos fazer nada? Podemos fazer um monte de coisa, podemos plantar araucárias, podemos fazer tudo isso. Só que essa análise ela não é feita baseada no que nós conseguimos fazer, mas tem a ver com o que nós já fizemos e o quanto isso impacta na vida de um ser vivo como uma planta e a capacidade que ela tem de sozinha, sem depender de seres humanos, continuar existindo na Terra. Então, ela hoje está categorizada como criticamente ameaçada diretamente por conta das ações humanas. Então, a gente tem sim a possibilidade daqui a um tempo de que essa espécie seja extinta da natureza, né? Ou seja, dentro dos parques nacionais do Brasil, dentro das unidades de conservação, dentro das áreas nativas onde ela está lá ocorrendo e que são áreas de proteção integral da natureza, por exemplo, que ela possa desaparecer. O clima muda, a biodiversidade que está relacionada a ela vai mudando, como por exemplo a gralha azul. A gralha azul é essa ave e ela é a principal dispersora da araucária angustifolia. Então ela faz o quê? Ela pega essa semente e leva para outros lugares e vai dispersando essa árvore de forma natural. Aí não é o ser humano que está fazendo isso, é a gralha azul. Só que com a diminuição das áreas naturais, da floresta ombrófila mista, da própria Mata Atlântica de uma forma geral, do Pampa, a própria gralha azul vem sofrendo um impacto direto dessa redução desses ambientes e desse habitat natural, e ela se alimenta da araucária, e a araucária conta com a participação dela para continuar existindo. Então, a diminuição da araucária ocasiona na diminuição das populações de gralha azul, e uma coisa está completamente relacionada à outra, e é por isso, eu volto lá à imagem anterior, por isso que essa espécie corre o risco, sim, no futuro, de desaparecer da natureza, né? Então, daí a importância da gente compreender mais as plantas. Quando a gente vai se aproximando mais dessa botânica, a gente vai entendendo um pouco mais as sutilezas. Até dessas terminologias se tornaram muito populares hoje em dia, né? Ah, essa espécie está em extinção. Em geral, a gente não usa esse termo na ciência desse jeito. A gente vai olhar para essa categoria de ameaça, então ela está criticamente ameaçada de extinção, ela está em risco de extinção na natureza, né? Porque a extinção é um desaparecimento total. E aí ela está por aí, mas nos ambientes naturais cada vez menos, tá? E aí olha que interessante isso aqui. Em 2021, um grupo de pesquisadores, arqueólogos aí, vem investigando, na verdade, várias regiões do Brasil, encontraram em Piraí do Sul, no Paraná, o que pode ser o registro arqueológico de pintura rupestre mais antigo de araucárias do Brasil. A data, quando o artigo foi publicado, em 2023, isso é muito recente, a datação estimada, ela não é muito clara, mas posteriormente uma reportagem aí, um dos pesquisadores cita que esse sítio arqueológico, que é o Abrigo das Araucárias, ele pode ter entre 4.700 anos, mais ou menos. 4.000 anos atrás até 700 anos atrás, tá? Então, foram os povos originários aí do Paraná que fizeram essas pinturas rupestres de araucárias. Aqui a gente não consegue ver no detalhe, né? Mas olhando o artigo científico lá, para olhar com bastante atenção, são 13 árvores que estão representadas aí nesse paredão, junto com outras figuras que não são restritas só às árvores, tem figuras aí parecidas com figuras humanas, que estão em processo ainda de investigação. Mas isso torna aí nessa região, é noroeste do estado do Paraná, região noroeste em relação a Curitiba, né? Onde foi encontrado esse hoje importantíssimo sítio arqueológico. Há muitas outras pinturas que não se restringem apenas a essas, mas essa foi uma grande surpresa. Araucárias pintadas, então,
pelos povos originários do Brasil, o que acho que deixa muito claro, então, essa relação direta que essas pessoas tinham com essa árvore, o simbolismo dela também para o passado de quem vivia nessa região. E aí, para confundir um pouco nossa cabeça, lá no Ceará, em Santana do Cariri, isso é a região do Cariri, próximo ali a Juazeiro do Norte, né? É a região sul do estado do Paraná. Existem, na verdade, vários geossítios, né? Então a gente tem lá um museu muito importante em Santana do Cariri, o Museu Paleontológico de Santana do Cariri, que tem um trabalho fantástico de investigação dessa história ancestral do Brasil, e não apenas humana, mas também dos animais que viveram nessa região. Eu recomendo muito aí para quem tiver a oportunidade de alguma vez for para o Ceará, passar por Santana do Cariri, vai visitar o Museu Paleontológico de lá, e nessa região existem vários sítios arqueológicos, né? São os chamados geossítios. Nesses geossítios foram encontrados diversos achados arqueológicos, animais, plantas, insetos, tudo que vocês possam imaginar. Dentre eles, uma floresta petrificada de araucárias. Sim, caros e caras acompanhantes aqui desse vídeo. Lá no Ceará, onde hoje faz calor pra caramba, num passado estimado entre 120 e 150 milhões de anos, foi uma região coberta aí por araucárias. Não a mesma espécie que ocorre hoje no sudeste do Brasil. A gente tem uma descrição recente, inclusive, de um fóssil. Isso que a gente está vendo aqui nessa imagem é um tronco de uma araucária aí com mais aí de 100 mil anos, né? Então, isso é uma floresta petrificada, é um tipo de formação arqueológica que se dá por conta da deposição de minerais em cima dos troncos das árvores lá do passado, né? Então, ao longo dessa história evolutiva aí do planeta, o próprio Brasil ele já teve muitas configurações de formações vegetais bem diferentes da atualidade. E essa é uma delas, né? Então, uma curiosidade, eu acho muito interessante pensar que no Ceará já teve araucária, está comprovado pela ciência. Eu deixo aí as referências, né, de quem fotografou tanto essa imagem, né, como essa daqui. E a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, naturalmente, alguns materiais complementares aí de leitura que podem ampliar seu envolvimento com o assunto das araucárias. Bom, esse conteúdo faz parte do Plantando Ideias, esse nosso projeto de divulgação da botânica aqui na internet, mas ele também é um pedacinho do que a gente vê no curso Introdução à Botânica, que está disponível no formato online, onde a gente tem nesse curso 12 módulos. Ele tem esse mesmo jeitinho aqui. Eu apareço sempre nesse canto, nessa bolinha, e a gente vai conversando aqui, ou melhor, eu vou falando e você vai ouvindo sobre os diferentes temas da botânica. São 12 módulos, início imediato. Você encontra todas as informações em escoladebotanica.com.br. Eu convido você a fazer parte desse curso. Milhares de pessoas já estiveram conosco nessa experiência, que é uma forma de você se aproximar das plantas a partir da curiosidade. A gente pode descobrir coisas fantásticas do mundo a partir do momento que a gente conhece mais as plantas. E agora, em agosto de 2025, aqui em São Paulo, a gente vai retomar as turmas presenciais. Na verdade, é a única turma do ano. O ano que vem a gente não tem esse curso novamente, né, presencial. A gente vai começar agora no dia 6 de agosto, os encontros são aqui na Zona Oeste de São Paulo. Então, são 8 encontros. Ele é um pouco mais enxuto presencial. À noite, quarta-feira, das 6h30 às 9h30, a gente tem uma saída de campo, que ela é opcional aí para quem quiser participar. E para essa turma, as vagas são limitadas. Bom, eu agradeço por você ter ouvido essa explanação até aqui. Espero que essa informação, alguma coisa tenha sido útil, que você tenha aprendido algo novo por aqui. Compartilha esse vídeo, manda para as pessoas, curte aqui, esse vídeo é sempre bom, comenta, todas essas coisas de internet, sabe? É sempre ótimo, gera um super engajamento. Vai lá no Instagram, segue a Escola de Botânica, entra no nosso site, dá uma olhada na nossa programação. A gente tem um blog com mais de 300 matérias, com muita informação disponível para todo mundo que quiser aprender sobre plantas. Então, quero te agradecer de novo por estar aqui e espero que a gente se encontre em breve para continuar falando aí do mundo vegetal.
Até breve.